Nascido como um subgênero altamente rico em tecnologias e narrativas que buscavam quebrar as normas da ficção científica tradicional, o cyberpunk se tornou um dos mais populares estilos entre as distopias. Em seus mundos dominados por sistemas opressores e vidas com a constante presença das máquinas, ele nos traz interessantes histórias que exploram questões sociais e filosóficas desse novo futuro. Questões que muitas vezes são reflexões sobre coisas que estão bem inseridas no nosso presente, indo desde a desigualdade social até os impactos da alta presença da tecnologia na vida cotidiana. E algumas das principais e mais interessantes manifestações do cyberpunk na cultura pop vêm da ficção científica japonesa, que nos traz grandes histórias que exploram esse subgênero de forma audaciosa e muito criativa, com obras altamente impactantes. Portanto, boas-vindas a mais um vídeo do Central Pandora. Aqui é Sora e hoje eu trago uma lista com 5 séries de anime cyberpunk excelentes que você pode assistir agora. Sim, todos os animes dessa lista estão atualmente em serviços de streaming, então você pode terminar de assistir esse vídeo e já ir lá maratonar os seus favoritos. Portanto, sincronizem os seus dispositivos oculares e se preparem porque hoje vamos falar de cyberpunk. Um tema que vira e mexe aparece nos animes são os esportes. Geralmente bem intensos e dramáticos, esses animes são cheios de atletas notáveis, com rivais mais notáveis ainda e grandes histórias de superação. E entre uma das obras mais influentes desse subgênero está Ashita no Joe, mangá de Ikki Kajiwara lançado em 1968, que conta a história de Joe Yabuki, um jovem órfão que tem a sua vida totalmente transformada pelo boxe. Graças ao esporte, ele sai de uma vida de marginalidade e vai para os ringues, onde ele se torna um lutador prestigiado e compete contra os melhores boxeadores do mundo. Porém, a jornada de Joe não é fácil, já que ele precisa enfrentar inúmeras dificuldades além do esporte e ainda aprender a lidar com os seus defeitos. Essa história de um Joe, ou um João Ninguém, que mesmo sendo um cara pobre e imperfeito, consegue se impor diante das dificuldades e se tornar um campeão, foi uma grande inspiração para os japoneses, que em 68 estavam presenciando um crescimento econômico bastante acelerado no país em um período pós-guerra. Em um momento marcado por muitas manifestações e transformações políticas no Japão, o Joe Yabuki se tornou um símbolo para a classe trabalhadora. Ok, Ashita no Joe definitivamente não é uma obra cyberpunk, mas foi como uma homenagem de 50 anos a esse clássico que em 2018 nós tivemos Megalobox. Apostando em uma narrativa original e artes inspiradas em animes dos anos 80, Megalobox acontece em um Japão distópico durante o final do século XXI. Nesse futuro, um dos esportes mais populares é o Megalobox, uma evolução do boxe tradicional, onde seus lutadores usam exoesqueletos de metal com o intuito de superar as suas capacidades físicas em combate. O protagonista da história é um homem sem identidade que vive na periferia e luta em campeonatos clandestinos sob o nome Junk Dog, que traduzindo seria cão do lixo. Apesar de ser um lutador formidável, ele era obrigado a sempre participar de lutas combinadas por dinheiro, arranjadas pelo seu parceiro, o trambiqueiro Nambu. Mas a sorte desse lutador muda quando ele se envolve em uma briga com Yuri, campeão dos torneios oficiais de Megalobox e segurança de Yukiko Shirato. Yukiko era a presidente da empresa patrocinadora do Megalonia, o maior torneio de Megalobox do mundo. E pela integridade do seu atleta, ela não deixa eles brigarem naquele momento. Ela queria que ele se poupasse pro campeonato. Mas o Yuri se sentiu desafiado por aquele cara e não quis deixar aquilo morrer ali. Então ele se infiltra no torneio ilegal e chegando lá, ele dá uma sova no Junk Dog, porque ele era um lutador muito menos experiente. Vendo que o seu oponente ainda não tinha desistido, mesmo depois de quase morrer na luta, o Yuri deixa pra ele um desafio. Se quisesse enfrentar
ele novamente, era só chegar nas finais do Megalonia, torneio onde ele era o grande campeão. Assim, com a ajuda de Nambu, Junk Dog consegue uma falsa identidade sob o nome Joe e se inscreve no torneio. Com apenas 3 meses pela frente, ele precisa treinar duro para ter uma chance de enfrentar Yuri mais uma vez. Apesar da narrativa e ambientação totalmente diferentes do original, o anime dirigido por Yo Moriyama pega parte do que funcionava muito bem em Ashita no Joe e leva para um ambiente futurista cyberpunk. Nele nós vemos um Japão dividido entre duas zonas bastante contrastantes: a área administrativa, uma metrópole que exala riqueza, e a área restrita, que é uma região largada onde vivem aqueles que não têm identidade. E nessa busca por ascensão do Junk Dog, agora Joe, nós temos uma história bastante dramática e nada romantizada, que trata de assuntos como a busca por uma identidade, o impacto das perdas e as dificuldades enfrentadas pelas classes marginalizadas. Um anime incrível que você encontra na Netflix, HBO Max e Prime Video. Um dos lançamentos de games mais comentados em 2020 foi Cyberpunk 2077, RPG em primeira pessoa da CD Projekt Red, que é ambientado no rico universo de RPG de mesa Cyberpunk do Mike Pondsmith. Apesar de ter sido recebido como um dos maiores lançamentos do ano, Cyberpunk 2077 teve uma estreia bastante decepcionante, marcada por muitos bugs e polêmicas no desenvolvimento. Mas recentemente ele teve uma segunda chance, graças ao lançamento do anime Cyberpunk Mercenários. Enquanto o jogo explora a metrópole Night City, nos apresentando desde a realidade corporativa até a vida nas periferias, através da história de V, uma pessoa buscando fazer o seu nome naquela cidade, o anime abusa de cores vibrantes e uma estética de anime moderna para nos apresentar uma nova visão de Night City. Nele conhecemos David Martinez, um garoto pobre que tinha o sonho de trabalhar na Arasaka, que era a maior empresa de segurança do mundo. Porém, uma série de incidentes tiram tudo que esse garoto tinha, inclusive a sua mãe, que trabalhava dia e noite para pagar os seus estudos, ajudar ele a realizar esse sonho, e acabou morrendo em condições bastante injustas. Tomado pela raiva e por um desejo de vingança, David decide colocar em seu corpo um implante cibernético militar, e nessa busca por justiça, ele acaba cruzando caminhos com um grupo de mercenários, um destino perigoso, mas onde David encontra a única chance de salvação. Dirigido por Hiroyuki Imaishi, cofundador do estúdio Trigger, Cyberpunk Mercenários contrasta os visuais cheios de cor com a realidade sombria de Night City, mostrando a luta dos seus personagens para sobreviver em um mundo dominado pela corrupção. Utilizando vários conceitos presentes no universo de Cyberpunk, ele apresenta uma sociedade totalmente obcecada pela tecnologia, pela evolução através da cibernética, e mostra como tudo isso tem influência sobre todas as suas camadas. Um dos pontos mais interessantes dele é a abordagem das consequências dos implantes cibernéticos, que podem causar no indivíduo diversos efeitos colaterais, como uma rejeição imunológica daqueles implantes, ou até efeitos psicológicos, como a dependência ou a cyberpsicose, uma perda da racionalidade que destrói completamente o senso de empatia de um indivíduo. E o melhor de tudo é que você não precisa conhecer absolutamente nada de Cyberpunk para conseguir curtir esse anime. Tendo jogado Cyberpunk 2077 ou não, vale muito a pena você conferir Cyberpunk Mercenários, que está disponível no catálogo da Netflix. Quando falamos em Cyberpunk, uma das obras de maior legado definitivamente é Blade Runner. Adaptando o romance de Philip K. Dick, o filme de Ridley Scott definiu muito do que vemos hoje em questão de estética desse subgênero. Mas não apenas isso. Além de hoje ser uma das maiores referências dentro desse gênero, Blade Runner ainda se expandiu em um universo muito rico que trouxe as mais diversas questões existenciais envolvendo humanos e replicantes. E parte dessa expansão veio através do recente anime Blade Runner Black Lotus. Passado em Los Angeles no ano 2032, ele conta a história de Elle, uma jovem que desperta sem memórias e que tem como as únicas pistas sobre o seu passado um dispositivo criptografado e uma tatuagem de uma Lotus negra. A partir daí, ela segue em uma jornada atrás de pistas sobre o que aconteceu, tentando descobrir a sua identidade e o motivo da perda das suas memórias. Produzido em uma parceria entre a Crunchyroll
Crunchyroll e a Adult Swim, Black Lotus tem produção criativa do lendário Shinichiro Watanabe, criador de Cowboy Bebop e também o diretor do curta Blade Runner Blackout 2022. A sua trama acontece entre o primeiro e o segundo filme e apresenta eventos totalmente novos, mas que ainda assim aproveitam parte do universo cinematográfico. Um exemplo é a presença do Neander Wallace, do Blade Runner 2049, que aparece bem mais jovem nessa história e aqui tem o seu passado explorado mais a fundo. Por fim, Black Lotus captura muito bem toda a atmosfera visual do filme e consegue reproduzir isso de forma realmente muito bonita. O estilo 3D funciona muito bem tanto na criação dessa ambientação e nas cenas de ação, que também são muito bacanas, mas acaba saindo perdendo um pouco nas cenas mais tranquilas, onde as expressões dos personagens podem causar uma certa estranheza, principalmente nas pessoas que preferem o estilo mais tradicional. Blade Runner Black Lotus está disponível no plano Premium do Crunchyroll, mas você pode conferir o primeiro episódio legendado de grátis aqui no YouTube da Crunchyroll Brasil. E se a tecnologia permitisse que o Japão se tornasse um modelo em termos de segurança? Isso é o que vemos em Psycho Pass, anime que é conhecido por ter muitas similaridades com Minority Report. No Japão do século 22, uma organização chamada Sistema Sibila implementa um sistema de segurança inovador que determina o nível de ameaça de cada pessoa de acordo com o seu estado mental e registra em perfis chamados de Psycho Pass. Assim, teoricamente, eles poderiam detectar crimes antes que eles acontecessem. Perfeito, né? Só que não. Toda vez que o coeficiente criminal de uma pessoa ultrapassa um certo limite, ela pode ser detida, perseguida ou morta pelos oficiais da lei. Mas quem define qual vai ser a punição daquelas pessoas é o sistema Sibila, de acordo com os valores registrados no seu Psycho Pass. Uma das unidades dessa força de segurança são os inspetores, que são os responsáveis por investigar as cenas de crimes. Esses inspetores trabalham sempre com a ajuda de um grupo chamado de executores, que não são exatamente pessoas de Psycho Pass exemplar. Na verdade, esses executores são pessoas com o coeficiente criminal acima do permitido pela lei que aceitam aplicar a sua expertise criminosa para ajudar os inspetores em troca de liberdade. E tudo isso é nos apresentado do ponto de vista da Akane Tsunemori, uma inspetora novata que, ao conhecer o executor Shinya Kogami, começa a descobrir as falhas e injustiças desse sistema claramente problemático. Com isso, a visão claramente ingênua e idealista de Akane vai se desfazendo, levando a protagonista a questionar sobre o verdadeiro sentido de justiça diante de um sistema corrupto e fortemente baseado em extremos. Além de Minority Report, Psycho Pass também pega muitas referências em Juiz Dredd e outros clássicos cyberpunk para nos apresentar essa sociedade que abriu mão da sua liberdade e até da sua individualidade em troca de um suposto senso de segurança. Uma ficção científica bastante inteligente que tem as suas 2 primeiras temporadas na Netflix e a terceira junto com o filme Primeiro Inspetor na Prime Video. E para encerrar, nós vamos com um clássico perfeito para quem gosta de tramas complexas e altamente filosóficas. Ergo Proxy acontece em um futuro pós-apocalíptico onde uma humanidade fragilizada agora tenta se restabelecer com a ajuda de androides chamados de Auto-Hives. Os Hives geralmente eram criados com funções específicas, como por exemplo fazer tarefas domésticas ou servir de companhia para pessoas solitárias, mas o problema começa quando essas máquinas começam a contrair uma doença misteriosa oriunda de um vírus chamado de cogitovírus. Seu grande sintoma é a autoconsciência. Nesse cenário acompanhamos a saga de Real Meyer, neta do líder de uma das últimas cidades do mundo, que é encarregada de investigar essas infecções junto com o seu parceiro robótico Ig. Em uma investigação supostamente rotineira, Real acaba envolvida em uma conspiração sinistra que envolve grandes mistérios daquela cidade e a existência de criaturas misteriosas conhecidas como proxies. Com visuais lindíssimos e animações extremamente fluídas, Ergo Proxy é um anime de ar bastante sombrio e melancólico, que aposta em uma trama repleta de simbolismos e reflexões filosóficas e religiosas para falar sobre a humanidade e autoconsciência. É uma história bastante complexa e de passo lento, que até tira alguns episódios para contextualizar o seu mundo. Aliás, o seu estilo narrativo é justamente
exatamente o que faz muitas pessoas amarem ou odiarem Ergoproxy. Uma experiência que pode soar pretensiosa para alguns, mas que vale a atenção daqueles que buscam um anime mais cerebral. Ergoproxy está disponível atualmente na Netflix. E esse foi o nosso vídeo com dicas de animes cyberpunk. Deixe aí nos comentários as suas dicas. Comentem também se tem algum desses animes aí que vocês gostariam de ver ganhando um vídeo completo sobre ele aqui no canal. Sabendo que vocês curtem, a gente pode pensar, sim, em trazer eles aqui pra vocês. E é isso aí, muito obrigada a todos que assistiram e nos vemos por outras galáxias.